Após comparar ações de Israel com o Holocausto, o presidente Lula é declarado persona non grata e, mesmo com escalada de crise com o país, decide não se desculpar. Ex-presidente Bolsonaro foi intimado a prestar depoimento sobre possível tentativa de golpe de Estado e defesa alegou que não teve acesso ao material das investigações. Suspeito de fazer provas do Enem para outros estudantes entrarem na faculdade de medicina, cobrava R$150 mil. Casos de dengue no Rio de Janeiro crescem 6 vezes mais que o esperado. Pior surto de cólera registrado na África é atribuído à mudança climática. Pesquisa revelou que erros hospitalares foram responsáveis por pacientes serem internados na UTI. Empresas que aderiram a um projeto de semana de 4 dias de trabalho percebem menos preocupação e mais produtividade. E assim como as crianças, filhotes de macacos gostam de irritar os mais velhos por pura diversão. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula comparou a ação de Israel durante a guerra contra o Hamas ao genocídio durante o Holocausto do povo judeu provocado pelos nazistas. A fala do petista gerou repercussão no mundo todo, além de ser declarado persona non grata por Israel. Nesta segunda-feira, em uma reunião de emergência com ministros e auxiliares, o governo mandou o embaixador em Israel, Frederico Meyer, voltar de Tel Aviv para o Brasil. Por enquanto, Lula disse que não irá pedir desculpas pelo que falou. Israel tornou o presidente Lula persona non grata após a fala do presidente brasileiro que comparou a ação de Israel contra o Hamas ao holocausto promovido pelos nazistas contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Após a declaração, o embaixador do Brasil em Israel foi convidado pelo ministro das Relações Exteriores a visitar o Museu do Holocausto. Depois disso, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, determinou que o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, volte ao Brasil ainda esta semana. Nesta segunda-feira, após retornar de agenda na África, Lula se reuniu no Palácio da Alvorada com o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, e com o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, para discutir a crise diplomática. No domingo, ao conversar com a imprensa após agendas na Etiópia, Lula comparou a ação de Israel ao Holocausto dos judeus feito pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O presidente foi questionado sobre o envio de recursos para a Agência de Refugiados da ONU após suspeitas de ligação da entidade com o Hamas. Países como Itália, Reino Unido e Canadá suspenderam o financiamento à ONU depois que surgiram informações de que os funcionários estariam ligados aos ataques do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro do ano passado. Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. É preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. Então, o Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar
sabe, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Logo após a fala de Lula, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a declaração foi grave e que Lula deveria se envergonhar de si mesmo por comparar a ação de Israel ao Holocausto judeu. Netanyahu disse que Lula desrespeita a memória de 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas e afirmou que o presidente brasileiro atravessou uma linha vermelha, pois Israel está lutando para se defender. A fala do presidente repercutiu no mundo todo e gerou reações também aqui no Brasil. Deputados de oposição assinaram um pedido de impeachment contra Lula, alegando que o presidente incorreu no crime de responsabilidade ao cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira. O grupo parlamentar Brasil-Israel condenou a fala de Lula e disse que a comparação foi desonesta e tendenciosa. A nota assinada pelo senador Carlos Viana, presidente do grupo, afirma que a declaração mostra falta de conhecimento histórico e equilíbrio para presidir o Brasil. A Federação Israelita e a Confederação Israelita do Brasil repudiaram a declaração do presidente Lula. A CONIB disse que o presidente banalizou o Holocausto. A CONIB afirma que os nazistas exterminaram 6 milhões de judeus indefesos na Europa apenas por serem judeus, enquanto Israel está se defendendo de um grupo terrorista que invadiu o país e matou mais de 1.000 pessoas, além de promover estupros em massa e queimar pessoas vivas. A nota afirma ainda que essa distorção perversa da realidade ofende a memória das vítimas do Holocausto e os descendentes deles. Além disso, diz que o governo brasileiro vem adotando uma postura extremamente desequilibrada em relação ao trágico conflito no Oriente Médio. Já a Federação Israelita afirmou em nota que Lula faz afirmações inverídicas sobre Israel e a guerra em Gaza e que o presidente omite o contexto no qual a guerra está inserida, ignorando o ataque do Hamas. A nota diz ainda que a fala de Lula deixa de apontar que a única intenção genocida na atual guerra é do grupo terrorista palestino, que prega a destruição de Israel e do povo judeu, que deveria ser cabalmente condenado por Lula, assim como foi por diversas lideranças internacionais. A nota finaliza afirmando que falas como essas são irresponsáveis e fomentam desinformação e antissemitismo, além do ódio, afastando a comunidade mundial da paz. O Hamas agradeceu Lula pela declaração e afirmou em nota que a ação dos sionistas hoje em Gaza é a mesma que Hitler fez contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O professor de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília, Danilo Porfírio, afirma que a fala polêmica de Lula é, no mínimo, infeliz, pois ele buscou agradar os árabes e gerou um desconforto com Israel. O professor afirma que a crise diplomática não deve impactar em autorizações de viagens de brasileiros para aquele país, mas pode trazer repercussões comerciais e econômicas nas relações bilaterais entre Brasil e Israel. A repercussão das declarações do presidente Lula em relação a Israel não repercutirão, ao meu ver, no ir e vir de cidadãos brasileiros a Israel. Porque historicamente temos boas relações com Israel, nós temos uma comunidade cristã e evangélica muito simpática a Israel, temos uma comunidade judaica muito forte, tradicional dentro do Brasil, então não vejo questões referentes a isso, mas teremos repercussões institucionais. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento nesta quinta-feira sobre uma possível tentativa de golpe de Estado. Mas os advogados de Bolsonaro pediram ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que seja adiado, pois até agora não tiveram acesso a todo o material utilizado nas investigações para conseguir embasar a defesa. Um dos exemplos utilizados foram as conversas obtidas por meio da quebra de sigilo de aparelhos apreendidos no inquérito. Justamente por isso, Bolsonaro afirmou que ficará em silêncio e continuará até que sua defesa tenha acesso a cada detalhe da investigação.
Mesmo assim, a defesa do ex-presidente afirma que ele não abrirá mão de ser ouvido em outras oportunidades. Ele apenas exige boas condições para que isso aconteça. Além dele, a PF também convocou todos os alvos de busca e apreensão dessa operação. Nomes conhecidos estão envolvidos, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. As informações que embasaram essa operação foram coletadas nas investigações do inquérito das milícias digitais, que acontece no STF, e na delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Além das mensagens, também aparece um vídeo de uma reunião entre Bolsonaro e diversos ministros. Na gravação, o ex-presidente afirma que eles não podem esperar o resultado das eleições de 2022 para tomar uma iniciativa. Além disso, apareceu também um documento com um conteúdo golpista que anunciaria a decretação de estado de sítio. Mas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele jamais concordou com qualquer movimento golpista. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que a data do depoimento não será adiada, que não cabe ao ex-presidente decidir como as investigações vão funcionar. Os casos de dengue no Brasil já ultrapassaram 653 mil desde o início do ano. No estado do Rio de Janeiro, a tendência de aumento na transmissão da doença se mantém pela 9ª semana consecutiva e o número é ainda bem maior que o esperado. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou o boletim semanal Panorama da Dengue e mostrou que o estado está com o número de casos prováveis da doença 6 vezes acima do limite máximo esperado para esta época do ano, de acordo com a série histórica dos últimos 10 anos. A análise mostrou ainda que a tendência de aumento na transmissão de casos se mantém pela 9ª semana consecutiva. Entre janeiro até o dia 15 de fevereiro, foram registrados mais de 41 mil casos de dengue em todo o estado do Rio. Esse número equivale a 80% dos casos notificados em todo o ano de 2023, quando o Rio de Janeiro teve 51.479 casos da doença. Segundo a secretária de Estado de Saúde, Cláudia Mello, a pasta vem monitorando o crescimento da transmissão em todo o estado do Rio e oferecendo apoio aos 92 municípios com treinamento de profissionais, com os protocolos de diagnóstico e tratamento dos pacientes, além de envio de insumos, equipamentos e medicamentos para montagem de salas de hidratação nos municípios, entre outras ações. Mello também ressaltou a importância da população neste combate, com uma série de medidas para controlar e eliminar os focos de dengue dentro de casa, onde ficam 80% dos criadouros do Aedes aegypti. O pior surto de cólera em 3 anos registrado na África é atribuído à mudança climática. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do continente, o clima adverso aumenta o risco dessa doença mais rapidamente do que no resto do mundo. O aumento de casos de cólera ocorre mesmo a África sendo uma das regiões globais com menor responsabilidade na mudança climática, mas uma das mais afetadas pelo clima adverso em um mundo em aquecimento. O surto recente da doença varreu mais de uma dúzia de países na região ao longo do último ano, provocando centenas de mortes, desde a Zâmbia rural até os arredores da capital da África do Sul, a nação mais desenvolvida do continente. Essa situação ocorre à medida que as inundações na República Democrática do Congo e em grande parte do sul da África pressionam sistemas de saúde já frágeis, limitam o acesso à água potável e saneamento e forçam pessoas a deixarem suas casas. A cólera é transmitida pela água e causa desidratação grave por vômitos e diarreia. Embora a maioria das pessoas possa ser tratada por meio da administração rápida de solução de reidratação oral, tal tratamento é mais difícil em comunidades que têm baixa imunidade pré-existente devido a baixas taxas de vacinação e saúde geral precária. A atual escassez de vacinas também está prejudicando os esforços para conter os surtos da doença. Existem de 15 a 18 milhões de doses disponíveis no mundo, mas só no continente africano seriam necessárias até 80 milhões. A Zâmbia adquiriu 1.700.000 doses, mas precisa de 3.200.000. Já o Zimbábue precisa de mais de 3 milhões, mas só garantiu 800.000.
E o Congo está em situação ainda pior, precisando de 5 milhões de doses, mas não tem nenhuma. A Gavi, uma aliança internacional de vacinas ligada à Organização Mundial de Saúde, está tentando garantir a quantidade necessária. A chuva que atingiu São Paulo neste domingo provocou alagamentos, transbordamento de córregos e deixou a cidade em atenção. Para esta semana, a previsão é de clima semelhante, com possibilidade de novos temporais. Há pouco mais de um mês para o fim do verão, finalmente a estação se encontra da forma como muitos conhecem, com um dia ensolarado na parte da manhã e pancadas de chuvas intensas na parte da tarde. Para essa semana, a previsão do tempo para o estado de São Paulo, mais precisamente, aponta um clima semelhante ao que ocorreu na semana anterior, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Essas mudanças do tempo têm potencial para a formação de alagamentos, quedas de árvores e elevação do nível de pequenos rios e córregos, o que pode gerar também transbordamentos. Com relação à temperatura, as cidades da Grande São Paulo devem ter mínimas variando entre 19 e 21 graus nas madrugadas e máximas de até 32. E a permanência do ciclone subtropical no Oceano Atlântico, que gera a chuva, os ventos fortes e as ondas em torno dos 3 metros, preocupa principalmente as autoridades de São Paulo. Isso porque, há exatamente um ano, no dia 19 de fevereiro do ano passado, as fortes chuvas que atingiram São Sebastião, no litoral norte do estado paulista, deixaram 64 pessoas mortas e cerca de 3.000 desabrigadas. O receio é que, novamente, situações como essas aconteçam e afetem diretamente os moradores locais. E para dar uma resposta à população, nesta segunda-feira, o governo de São Paulo entregou 518 imóveis no bairro Baleia Verde, em São Sebastião. Segundo o governo paulista, são 704 unidades habitacionais. Mesmo com atrasos na obra, que deveriam ter sido entregues em agosto do ano passado, o governo de Tarcísio afirmou que a construção foi em tempo recorde. As casas e apartamentos vão atender as famílias que ficaram desabrigadas após os deslizamentos que ocorreram há exatamente um ano no município. No total, foram investidos 210 milhões de reais em habitações. E veja a seguir: busca por recaptura dos 2 fugitivos da penitenciária de Mossoró chegou ao 6º dia. E ainda, suspeito de fazer provas do Enem para outros estudantes, cobrava R$150 mil. Já dura 6 dias a operação de recaptura dos fugitivos do presídio de Mossoró. No fim de semana, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, esteve no local para verificar a estrutura do presídio e acompanhar as buscas. Continua a operação de busca pelos 2 fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O efetivo policial que atua nessa ação aumentou de 300 para 500. No domingo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, esteve em Mossoró para acompanhar o trabalho. Ele foi recebido pela governadora Fátima Bezerra. Lewandowski admitiu que o trabalho de busca pelos fugitivos é complexo, pois envolve uma área de mata fechada e uma zona rural. Por isso, o número de policiais envolvidos na operação aumentou consideravelmente. A fiscalização foi intensificada nas estradas da região e todos os carros são vistoriados em barreiras policiais. O ministro também esclareceu que as investigações sobre a fuga estão em andamento e existe um prazo legal de 30 dias para a conclusão dos inquéritos. Os demais presídios de segurança máxima do país estão passando por uma revisão nos procedimentos de segurança. Entre as ações previstas estão a instalação de mecanismos de leitura facial e a construção de muralhas. Portanto, nós estamos envidando todos os esforços, identificando as fragilidades, não apenas aqui do presídio de Mossoró, mas já foi iniciado uma varredura, uma identificação de possíveis fragilidades que
penso eu, inexistem nos demais presídios, mas as eventuais falhas já estão sendo corrigidas. Como disse o doutor André, já estamos iniciando a construção de muralhas, a próxima muralha será feita aqui em Mossoró, e as demais medidas que nós anunciamos, sensores de presença, reconhecimento facial, iluminação, videocâmeras, o incremento da inteligência, a contratação de mais policiais penais federais, isso tudo está sendo providenciado. A prévia do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, subiu em quase 2,5% no ano passado, quando comparado ao ano anterior. O levantamento divulgado pelo Banco Central nada mais é que a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. Ainda que o ritmo seja de crescimento, se confirmado, será menor que o ano anterior. No mercado financeiro, o dia foi de agenda mais fraca e menor volume de negócios no mundo por conta do feriado de Dia do Presidente nos Estados Unidos. Os investidores ainda estão na expectativa pelas atas das últimas reuniões do Banco Central norte-americano e do Banco Central Europeu. No Brasil, o foco ficou com a prévia do PIB brasileiro, divulgado pelo Banco Central. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,09%, cotado em R$ 4,96 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,24%, aos 129.036 pontos. Deixar o carro na garagem, cancelar planos de saúde ou até mudar os filhos de escolas. Essas são algumas alternativas tomadas pelos argentinos de classe média para continuar com dinheiro no bolso. O grupo é um dos mais impactados pela explosão de preços que o país está vivendo. A inflação na Argentina já estava nas alturas desde 2022, mas após as eleições presidenciais do ano passado, ela disparou. Ainda mais depois que o presidente Javier Milei acabou com os congelamentos de impostos que haviam sido feitos pela gestão anterior. Ele afirmou que nesses primeiros meses, como eleito, essas medidas mais duras seriam necessárias para que todos ficassem bem. Para os mais pobres, a decisão foi terrível. Por isso, o governo teve que anunciar algumas ajudas para esse grupo. Mas entre a classe média, que ainda consome saúde e educação privada, as decisões de Milei foram ainda mais impactantes. Os preços, sejam dos produtos no mercado como das escolas, não param de subir. Para quem é pai ou mãe, a decisão mais clara é colocar os seus filhos em escolas públicas. A mensalidade nas particulares deverão subir de 30% a 50% neste ano letivo. Isso fez o presidente começar a discutir novos auxílios para ajudar também esse grupo. Durante uma entrevista, Milei afirmou que a decisão de mudar uma criança de escola é traumática e, por isso, vai incorporar um mecanismo de assistência para a classe média, para que os pequenos não percam o direito de estudar nesses colégios. Esse anúncio aconteceu depois que ele decidiu retirar os subsídios do transporte público e energia do país. Ou seja, o preço vai acabar subindo, e o objetivo é reduzir os gastos e reequilibrar as contas públicas. Foi velado hoje no Salão Nobre do Estádio do São Paulo, na capital paulista, o corpo do empresário Abílio Diniz, de 87 anos, que morreu ontem, vítima de uma pneumonite. A luta de Abílio Diniz pela vida começou na metade do mês de janeiro, quando passou a se sentir mal durante uma viagem aos Estados Unidos e precisou voltar de avião. Desde então, ficou internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, até falecer na noite de ontem, vítima de uma pneumonite, nome dado à inflamação pulmonar. Abílio Diniz deixou 5 filhos, esposa, netos, bisnetos e um grande legado no meio empresarial brasileiro. Ao lado do pai, ele construiu o Grupo Pão de Açúcar em 1959, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no coração de São Paulo. E o negócio foi um sucesso. No final dos anos 1960, já eram mais de 60 lojas em 17 cidades. Em 71, Diniz inaugurou o Jumbo, primeiro hipermercado do Brasil. 5 anos depois, com empréstimo do BNDES, comprou a Eletroradiobras e seguiu comprando, crescendo e inovando. Diniz também foi o primeiro a criar supermercado em shopping e abrir suas lojas 24 horas. Além disso,
Foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Supermercados e foi um dos pioneiros na criação de programas de trainees do Brasil, uma maneira de recrutar e treinar talentos nos negócios. O empresário ainda comandou a Brasil Foods e criou uma empresa de investimentos que comprou ações do Carrefour, onde se tornou o segundo maior acionista global da empresa, detendo mais de 8% de participação e quase 14% do capital votante. Além de um grande empresário, Abílio foi um grande apaixonado pelo esporte e pelo São Paulo Futebol Clube. Acompanhava os jogos do time pela TV e costumava dar sugestões a treinadores e dirigentes. Por esse motivo, o Salão Nobre do estádio do clube foi escolhido para receber seu velório. Uma pesquisa mostrou que 12% dos pacientes internados na UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo ao longo de um ano foi devido a erros hospitalares. A pesquisa feita por médicos intensivistas, que são aqueles especialistas em pacientes em estado crítico, analisou o impacto dos eventos adversos em leitos de 2 unidades de terapia intensiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui na capital paulista. E o que são esses eventos adversos? Podem ser os danos à saúde decorrentes da ação de profissionais, perfurações acidentais, objetos deixados dentro dos corpos, erros de dosagens, falta de insumos, líquidos contaminados, quedas, procedimentos mal-sucedidos ou qualquer outro processo inadequado em um ambiente hospitalar. Os pesquisadores analisaram pacientes atendidos nessas UTIs no período de um ano, de outubro de 2017 a outubro de 2018. Ao todo, 510 internações foram monitoradas, do começo ao fim do atendimento, ou seja, até a alta hospitalar, transferência ou morte. No período da análise, as 2 UTIs adultas tinham um total de 19 leitos. Sempre tinha um enfermeiro e um médico para atender um total de 5 internados. E tinha também um técnico de enfermagem para cada 2 pacientes. E o resultado foi o seguinte: 62 pacientes dos 510 foram parar na UTI por relação com o evento adverso. 70,9% desses eventos poderiam ter sido evitados ou prevenidos. 50 pessoas foram admitidas na UTI unicamente por culpa do evento adverso. E outras 12 pessoas estavam lá também por algum erro médico, mas não necessariamente só por esse motivo. E aí esses pacientes que foram para a UTI após algum evento adverso geraram exames adicionais em 88% dos casos. 75% deles receberam medicações extras e 48% precisaram de procedimentos adicionais. E 4 motivos principais foram encontrados como possíveis causadores desses eventos adversos. Os procedimentos, como complicações relacionadas a cirurgias, endoscopias, passagem de catéteres, entre outros, infecções hospitalares, reações alérgicas ou outros efeitos colaterais de medicamentos e a infraestrutura, ou seja, atraso ou indisponibilidade de métodos de diagnóstico ou tratamento. O estudo concluiu que os eventos adversos foram relevantes para as internações nas UTIs. O resultado do levantamento foi publicado no periódico Journal of Critical Care no mês de janeiro. E ainda hoje, venda de repelentes dispara e cresce quase 5 vezes diante de surto de dengue no Brasil. E ainda, empresas que aderiram ao projeto de semana de 4 dias de trabalho percebem menos preocupação e mais produtividade. As empresas que participam de um projeto piloto que propõe a semana de 4 dias de trabalho no Brasil já estão vendo os resultados na prática. A maioria tem percebido menos faltas injustificadas, aumento no foco durante as horas trabalhadas, além de mais tempo livre para os empregados resolverem questões pessoais. Ou seja, é menos preocupação e mais produtividade. 22 empresas que têm entre 5 e 250 colaboradores participam do projeto piloto chamado 4-Day Week Brasil, que é uma parceria com uma organização global sem fins lucrativos que faz pesquisas sobre trabalho ao redor do mundo. Os empreendimentos são de segmentos diferentes, como saúde, arquitetura, tecnologia,
audiovisual, contabilidade, eventos, construção civil, entre outros. E estão localizados nas capitais do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Em São Paulo, há participantes tanto da capital quanto de Campinas, cidade do interior. Mais de 70% das empresas testam a implantação da semana de 4 dias de trabalho com todos os funcionários e as demais decidiram escolher apenas um departamento. Ao todo, o teste inclui 280 colaboradores. As equipes foram preparadas por 3 meses, entre setembro e dezembro do ano passado, até começarem a trabalhar com a carga horária reduzida, ganhando o mesmo salário, mas com o objetivo de manter 100% da produtividade. E os resultados já começam a aparecer. Empresas participantes já perceberam uma redução significativa, tanto nas faltas injustificadas quanto nos atrasos, já que com mais tempo livre, as pessoas teriam se organizado melhor. Com espaço na agenda para resolver pendências em casa, acessar serviços que funcionam em horários que conflitam com os de expediente de trabalho, praticar atividades físicas, manter um hobby ou até passar mais tempo com os filhos, tem ajudado os colaboradores a chegarem ao trabalho mais dispostos do que antes. No geral, eles têm mantido mais foco nas tarefas, entregado com mais agilidade, além de apresentar melhora na criatividade, que requer estímulos diversos e horas de descanso. Já as empresas têm buscado novas soluções e tecnologias para tornar as atividades mais dinâmicas, além de identificar processos ineficientes e reuniões desnecessárias, por exemplo. A estratégia que tem funcionado para a maioria também enfrenta desafios. O dono de uma fornecedora de suprimentos para indústrias nos Estados Unidos alegou que os funcionários ficaram sobrecarregados com essas mudanças e tiveram dificuldades de atender adequadamente os clientes, além de ter problemas para organizar férias anuais e substituições em casos de falta por doença. No Brasil, algumas questões também foram apontadas, como obstáculos para estabelecer dias de folga, ansiedade entre aqueles que sentiram desconforto pela sensação de que deveriam estar trabalhando ali naquele horário, manutenção da qualidade e entrega de projetos de longo prazo, além da compreensão e satisfação por parte dos clientes. O experimento ainda vai durar no Brasil pelo menos 6 meses, período em que a organização monitora os indicadores dos participantes. As pesquisas são feitas através de uma parceria entre a Universidade Americana Boston College e a FGV, Fundação Getúlio Vargas, junto com outras instituições. 3 estudantes de medicina da Universidade Estadual do Pará, na cidade de Marabá, estão no centro de uma investigação da Polícia Federal por suspeita de um deles ter feito a prova do Enem de 2022 e 2023 no lugar de outros 2, usando uma identidade falsa. De acordo com a PF, André Rodrigues Ataíde, de 23 anos, principal alvo da investigação, cobrava o valor de R$150 mil para realizar a prova do curso de medicina. Ele é estudante de medicina na Universidade Estadual do Pará. Está no 7º período do curso. Em reportagem exibida no Fantástico da TV Globo, a Polícia Federal afirmou que em 2022, André teria realizado a prova no lugar de Eliésio Ataíde, de 25 anos, que é seu parente. Já Moisés Assunção, de 25 anos, é investigado por suspeita de se beneficiar do esquema de fraude no Enem. Ele era estudante de psicologia na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e se inscreveu no Enem em 2023 para cursar medicina na Universidade Estadual do Pará, após receber uma nota alta. Atualmente está matriculado e aguardando o início das aulas em março. Segundo a Polícia Federal, além da UEPA, a Unifespa, antiga universidade que Moisés estudava, forneceram documentos para auxiliar nas investigações.
De acordo com a PF, Moisés teria trocado mensagens com a namorada durante os horários das provas do Enem, nos dias 5 e 11 de novembro de 2023. Na hora em que as mensagens foram enviadas, ele deveria estar incomunicável. A investigação apontou que as provas podem ter sido feitas por André Ataíde, na cidade de Itupiranga, que fica a mais de 48 quilômetros de Marabá. A Operação Passe Livre da PF apreendeu celulares e provas e ouviu os 3 estudantes investigados, que foram liberados após depoimentos. Os 3 jovens negam as acusações. Caso a fraude seja comprovada, os estudantes podem responder por crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. Em nota, a Universidade Estadual do Pará informou que acompanha e colabora com as investigações da Polícia Federal e aguarda a conclusão do processo para tomar as medidas cabíveis. O INEP, responsável pela aplicação do Enem, informou que nunca houve uma situação semelhante em anos de realização do Enem e que o ocorrido no sudeste do Pará seria um caso isolado. Israel ameaçou aumentar as operações militares em Rafah caso os reféns detidos pelo Hamas não forem devolvidos até o início de março, quando começa o Ramadã, período sagrado para os muçulmanos. A informação foi divulgada pelo ministro do Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, que foi incisivo ao dizer que se os reféns israelenses não estiverem em casa até a data, os combates continuarão crescendo na área de Rafah. Gantz garantiu que pretende fazer esse intermédio de forma coordenada com a evacuação de civis e abrindo diálogo com os americanos e egípcios. A principal preocupação dos combates se intensificarem em Rafah são os cerca de 1,5 milhão de palestinos que estão abrigados no local desde o início da guerra e não têm para onde ir. Esta é a primeira vez que o governo israelense estabelece um prazo para o ataque a Rafah. Pelo que tudo indica, o mês sagrado muçulmano deve começar dia 10 ou 11 de março. E os comentários de Gantz parecem ser o prazo mais claro até agora para a ação militar israelense na cidade sul da faixa de Gaza. Diversos governos estrangeiros, principalmente do Ocidente, que temem um massacre, pediram a Israel para evitar o ataque contra Rafah, a última cidade da faixa de Gaza que não foi invadida por tropas terrestres na guerra de 4 meses. Apesar da pressão internacional, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu segue batendo na tecla de que a guerra não pode terminar sem a entrada em Rafah. O Pampa, segundo menor bioma do Brasil, perdeu 30% de sua vegetação nativa nos últimos 30 anos. As regiões de campo foram as mais afetadas. Parte dos territórios deram lugar principalmente às atividades agrícolas. Para os especialistas, o prejuízo não é visto de forma imediata, como no caso das florestas, mas nem por isso deixa de ser algo devastador. Com o agravamento da dengue no Brasil, as vendas de repelentes utilizados para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti dispararam quase 5 vezes nas maiores redes farmacêuticas do país. Ainda estamos em fevereiro, entretanto, um dado divulgado pelo Ministério da Saúde assustou a população. O número de casos prováveis de dengue quadriplicou esse ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Foram 500 mil casos em 2024, contra 128 mil em 2023. O surto da dengue fez muitos brasileiros se protegerem do mosquito transmissor através dos repelentes. E com alta demanda, a venda do produto disparou nas principais redes farmacêuticas. A maior rede de drogarias do Brasil registrou crescimento de 450% nas vendas no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024. E só em fevereiro, esse salto ficou ainda mais expressivo, um aumento de 120% se comparado ao mesmo período do ano passado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ressalta que o repelente deve ser aplicado exclusivamente nas partes do corpo expostas, seguindo as instruções do fabricante. Não é recomendável o uso do repelente em crianças sem orientação médica, especialmente aquelas com menos de 2 anos de idade. Segundo especialistas, todos os repelentes aprovados são eficazes. Contudo, o uso correto do produto é o mais importante.
E cuidado ao aplicar em áreas sensíveis, como olhos, boca e nariz, que podem se irritar facilmente. E veja a seguir, NASA anunciou que busca candidatos para participar da próxima missão simulada a Marte. E também, assim como as crianças filhotes de macacos gostam de irritar os mais velhos por pura diversão. A construtora Cirela de imóveis de alto padrão colocou para leilão bens de seus apartamentos decorados, com um desconto médio de 90% em relação ao valor de mercado. Os lances poderão ser dados a partir de R$ 50. São mais de 1.000 itens, como móveis, eletrodomésticos e utensílios em geral. Mas apenas lotes fechados podem ser comprados, que podem ser vistos no site da Kiwara, onde é possível também encontrar mais informações de como realizar lances de oferta. O leilão acontece nesta quinta-feira e também na outra terça, dia 27. Um novo estudo afirmou que a ideia de que a reciclagem de plásticos diminui a quantidade de resíduos não é bem uma verdade, já que o benefício financeiro para as indústrias não é tão bom assim. As grandes petrolíferas e a indústria de plástico têm promovido enganosamente a reciclagem como uma solução para a gestão de resíduos plásticos há mais de 50 anos, apesar do seu conhecimento de longa data de que este processo não é tecnicamente ou economicamente viável em escala. Essa é a conclusão do relatório A Fraude da Reciclagem de Plásticos, elaborado pelo Centro para a Integridade Climática. Esse novo relatório ainda apresenta evidências inéditas que podem estabelecer a base para novas ações judiciais contra as grandes empresas, que protegeram e expandiram de forma eficaz os mercados de plástico, ao mesmo tempo que paralisaram a ação legislativa ou regulamentar que abordariam significativamente o problema do material no mundo. A organização complementa que os envolvidos devem ser responsabilizados pela campanha de engano. A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, anunciou que busca candidatos para participar da próxima missão simulada a Marte. Basta ser norte-americano ou morar no país e ter de 30 a 35 anos. A missão simulada da NASA deve acontecer na primavera do ano que vem e tem como objetivo preparar a primeira viagem humana ao planeta vermelho. Durante um ano, as 4 pessoas selecionadas viverão no Centro Espacial Johnson da NASA em Houston. A ideia é que eles desempenhem funções do dia a dia em um habitat feito por impressão 3D e que as instalações imitem os desafios encontrados em uma missão em Marte, como falhas em equipamentos, atrasos na comunicação e limitação de recursos. Esse é o segundo capítulo da missão, que possui o nome de Analogia da Exploração da Saúde e o Rendimento da Tripulação. A primeira começou no ano passado e, por enquanto, está correndo bem e servindo de estudo para a agência espacial. Com mais uma parte da ambiciosa tentativa de desbravar o planeta vermelho, a agência espacial espera conseguir importantes dados científicos. De acordo com a NASA, os interessados devem ter um forte desejo de viver aventuras únicas e gratificantes, além do interesse de contribuir para o trabalho da NASA. Os participantes serão recompensados financeiramente, mas os valores só serão informados durante o processo de seleção. E foram divulgadas as primeiras imagens de uma missão apoiada pela NASA que busca um pouso inédito na Lua. Com o nosso planeta Terra ao fundo de cada uma delas, as fotos impressionam. A missão, batizada de IM-1, está acontecendo a todo vapor. Se tudo der certo, a nave enviada ao espaço nessa última semana deverá pousar na Lua nessa próxima quinta-feira. Isso vai significar o primeiro pouso de uma empresa privada na história. Entre as imagens divulgadas, uma em específico chamou a atenção dos amantes da astronomia. Uma espécie de selfie do equipamento com a figura ilustre do planeta Terra ao fundo. Nas outras fotos, o que chama a atenção são as diferentes tonalidades da cor azul no nosso planeta Água.
A empresa Intuitive Machines, responsável pela nave, afirmou que a missão segue tranquila. A comunicação com a Terra está funcionando bem e o módulo está funcionando como esperado. Mas eles fizeram questão de deixar claro que atrasos e interrupções na comunicação são comuns e até são esperados em missões lunares. Se bem-sucedido, além de ser a primeira missão privada a realizar um pouso tranquilo na Lua, também será o primeiro lançado nos Estados Unidos a tocar o solo em 5 décadas. A última vez foi com a missão Apollo. A nave deverá pousar cerca de 300 quilômetros do Polo Sul da Lua. Neste mesmo lugar, o país deverá construir uma base para que novos astronautas sejam recebidos na Lua em total segurança. Muitas pessoas costumam dizer que se você pode sonhar, também pode realizar, até porque sonhar não custa nada. Mas uma pequena parcela da população mundial não consegue ao menos fechar os olhos e entrar nesse mundo imaginário. Não porque elas não querem, mas porque possuem uma condição considerada rara. Quem nunca fechou os olhos, deitado com a cabeça no travesseiro e num passe de mágica, foi teletransportado para uma praia no meio do nada? Ou melhor, sonhou que marcava um gol na final de uma Copa do Mundo ao lado do seu maior ídolo, que pode ser até mesmo um cantor ou um personagem de desenho animado. Vale de tudo, até porque no mundo imaginário não existe qualquer limite. Mas algumas pessoas nem ao menos chegaram perto dessa sensação. O motivo é a fantasia, uma espécie de ausência de visão mental ou incapacidade de visualizar. Para a maioria das pessoas, se falarem sobre uma árvore repleta de flores azuis, seremos capazes de reproduzir em nosso cérebro. Mas para 4% da população que sofre com essa condição, não existe qualquer chance de fazerem isso. Mesmo sabendo das cores e do formato, eles não conseguem desenhar isso na cabeça. O cérebro não é capaz de armazenar qualquer imagem, apenas vozes ou textos. Essa é a tal da mente cega, mas nem assim eles escapam dos terríveis pesadelos. Só que, para eles, isso acontece de uma forma diferente. Eles interpretam como pesadelo um sono ruim, quando dormem, mas não descansam o suficiente e ficam com aquele sentimento de que dormiram mal. Para quem sofre com a fantasia, uma das maiores dificuldades é lembrar do passado, como, por exemplo, reconhecer pessoas que passaram por sua vida. Mas nem tudo é negativo. Isso não impacta na inteligência. Inclusive, fazem eles armazenarem muito mais informações lidas ou ouvidas. São capazes de conversar sobre qualquer coisa, história, política ou até economia, uma condição que pode tornar quem sofre com isso em profissionais ainda mais capacitados. Crianças com mães que desenvolveram pressão alta ou diabetes durante a gravidez têm mais chances de terem problemas cardíacos quando crescerem. Em comparação com mães que não tiveram complicações quando estavam grávidas, as crianças, quando chegarem aos 12 anos de idade, têm mais chances de estar acima do peso ou serem diagnosticadas com pressão alta, colesterol alto ou índice glicêmico elevado. A pesquisa, apoiada pelo governo norte-americano e apresentada na reunião anual de gravidez da Sociedade de Medicina Materno-Fetal em National Harbor, Maryland, apontou também a hipótese das origens fetais das doenças adultas, que sugere que muitas condições crônicas podem ter raízes em adaptações fetais ao ambiente uterino. Apesar do estudo não provar uma relação de causa e efeito, os resultados são provenientes do acompanhamento de um grupo internacional de 3.300 pares de mãe e filho por mais de uma década. Segundo os pesquisadores, isso cria um ciclo potencialmente vicioso para as crianças, onde elas têm um risco maior de doença cardiovascular. E quando essas meninas se tornam mulheres e engravidam, elas já têm mais chances de hipertensão e diabetes na gravidez. Por esse motivo, há urgência de cuidados preventivos e intervenção precoce, tanto durante a gravidez quanto na primeira infância, para interromper o ciclo. O impacto para as crianças irá aparecer só décadas no futuro, mas as anormalidades na saúde cardiovascular podem ser identificadas precocemente, para que seja possível tratá-las e implementar intervenções que possam mudar os resultados a longo prazo. Mais mulheres estão iniciando a gravidez com doenças crônicas, como obesidade, pressão alta e diabetes, que aumentam as chances de doenças cardíacas. E segundo os especialistas,
Parte do motivo é que as mulheres estão adiando a maternidade até mais tarde em suas vidas. Das 3.317 mulheres grávidas no estudo, 263 desenvolveram pressão alta relacionada à gravidez, 402 tiveram diabetes gestacional e 82 foram diagnosticadas com ambas as condições durante a gravidez. Aos 12 anos, aqueles cujas mães tiveram pressão alta durante a gravidez apresentaram um risco 16% maior de ter um indicador de problemas cardíacos, como colesterol alto ou sobrepeso, em comparação com aqueles nascidos de mães sem complicações. Já as crianças nascidas de mães com diabetes gestacional tinham 11% mais chances de ter esse indicador, e as de mães com ambas as condições tinham quase 20% mais chances de ter um sinal precoce de problemas cardiovasculares. Os resultados da pesquisa foram significativos e poderiam levar a uma triagem e tratamento mais precoces de doenças cardíacas em crianças. Embora ainda não existam diretrizes para incentivar as pessoas a conhecerem o seu histórico médico familiar, incluindo as complicações que suas mães tiveram durante a gravidez, é necessário que isso aconteça para evitar esse problema. Uma pesquisa realizada no Reino Unido mostrou que filhotes de macacos de algumas espécies provocam os mais velhos como uma forma de diversão. Um comportamento ousado que leva anos para acabar. Os pesquisadores chegaram ao resultado observando diferentes grupos de chimpanzés, orangotangos, gorilas e bonobos em zoológicos ao redor do mundo. Eles viram que desde os 8 meses, os pequeninos já começam a puxar os pelos e cutucar os adultos de maneira repetitiva, principalmente se o alvo não dar bola para a situação. Os macaquinhos tendem a repetir esse comportamento intencional com animais de outras espécies que convivem perto deles, o que é muito similar com a atitude de crianças, ou seja, a arte de provocar já nasce com os pequenos, sejam eles humanos ou não. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.